Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca de por que não estudar de verdade desde o início e simplesmente ignorar a escola. É muito interessante esse comentário dele, ele comentou no meu vídeo Estudar de Verdade, só depois da escola, quais os motivos. Então eu quero estar deixando uma opinião, minha opinião acerca disso, né? Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações, tá? E é bem interessante a gente observar o seguinte: é ruim a escola, pior sem ela. Como assim, professor Adolfo? Ruim com a escola, pior sem ela. Tem um filme muito legal, cara, que vocês vão rachar o bico de dar risada. Vale a pena assistir, tá? Eu aconselho vocês a assistirem o primeiro filme e o segundo filme dele, que é Os Deuses Devem Estar Loucos, tá? Mas a primeira coisa que eu peço para você observar no primeiro filme é os primeiros minutos do filme. Cara, o filme é muito engraçado, é um clássico dos anos 80. É um clássico, assim, dos anos 80, então vale muito a pena, tá? É uma baita indicação que eu dou pra você que está assistindo esse vídeo. Então anota aí, Os Deuses Devem Estar Loucos. E o filme ele já começa com uma descrição sociológica, ele é um filme de zoeira, é muito engraçado. Só que ele começa com uma descrição sociológica muito interessante. Ele faz o contraposto entre uma tribo aborígene africana, primitiva, com zero controle do metal, com zero contagem do tempo, com zero tudo. E ele conta como funciona a estrutura de uma sociedade urbana, né? Com carros, com desenvolvimento tecnológico. Ele faz um contraponto entre essas duas. E aí ele coloca a inserção de uma coisa na outra. Então, por exemplo, do nada um cara tá passando por cima da África, por uma região lá, e ele joga um vidro de Coca-Cola. Joga o vidro. Aí uma pessoa de uma tribo primitiva lá, de uma tribo aborígene primitiva, ele pega essa garrafa e ele leva para a aldeia. E, cara, isso gera um desconforto geral na aldeia. E assim, é muito engraçado, porque você tem essa interação desse indivíduo, desse aborígene, que ele vai até o fim do mundo jogar essa garrafa fora, e do homem branco ali, das pessoas da questão urbana, esse contato muito interessante nesse filme. Não sei se é africano o filme, mas é muito bom, cara. Minha esposa, ela assim, poucas vezes eu vi ela chorar de rir, mas nesse filme ela mijou de rir. Olha que já tinha assistido umas 6 vezes ao longo da vida, e toda vez que assiste é um riso atrás do outro. Então, entenda isso. Então, uma observação sociológica acerca do filme, prestem muita atenção nos primeiros momentos, além de ser muito engraçado. O que acontece? O que eu quero contar sobre isso? Que quando você olha para uma sociedade primitiva, ela não precisa de muito, as pessoas não precisam de muito estudo. A sociedade é primitiva, uma tribo indígena, uma tribo aborígene, uma tribo aborígene africana ou australiana, seja qual for. Quando a sociedade ela é, podemos dizer, primitiva, ela não tem muitos avanços tecnológicos, existem certas coisas que o estudo é inútil. Agora, quando você pega numa sociedade complexa, que é a sociedade urbana, que você depende do carro, mas o carro depende do mecânico, depende do cara que faz, depende do cara que vende, depende do cara que transporta, depende do cara que entende, do professor que ensina o mecânico a mexer. Então, olha o tanto de coisa por causa de um carro, para fazer uma borracha. Uma borracha, cara, não tem nenhuma borracha aqui. Vamos fingir que isso aqui é uma borracha. Para fazer uma borracha, um lápis. A complexidade que é e quantas pessoas estão envolvidas para fazer um lápis, uma folha de papel, uma borracha. O que acontece? É demasiado estudo. Então o estudo ele é necessário nesse tipo de sociedade. Só que a partir do momento que você começa a moldar e a sociedade ela vai se complicando cada vez mais, ela se exige mais formatação. Não é à toa que hoje nós temos até o nível de doutorado e pós-doutorado. Tem pessoas que elas entram na escola com 7 anos de idade, 6 anos de idade e saem com 30. A pessoa passa 23 anos dentro de uma universidade. Por quê? Porque a sociedade, o mundo, ele está tão complexo que ele exige mais conhecimento. E aí nós entramos
numa questão que eu posso colocar aqui como o mínimo necessário para sobreviver nessa sociedade. O mínimo que você precisa saber, que você precisa conhecer de mundo. Então, por mais estranho que seja, a escola ela surge num contexto necessário. A escola, o ensino público, o ensino para todas as pessoas, ele surge porque ler e escrever é uma habilidade extremamente necessária nesse mundo complexo. Só que não é só ler e escrever, fazer contas, ser capaz de exercer alguma função. Só que qualquer função que você for exercer, por mais rústica que ela seja, você precisa saber ler. Por quê? Você precisa saber entender as cores dos sinais, do semáforo. Você precisa saber ler uma placa. Você precisa saber ler o nome das ruas para você não se perder, porque você tem milhares de ruas. Eu moro numa região, numa cidade que é 100 mil habitantes, é uma cidade pequena, só que do lado dela tem uma cidade com 1 milhão de habitantes. Entende? Que, tipo, quantos milhares de ruas tem? Não é? Quantas centenas de ruas, de bairros? Hoje é questão de informática. Por exemplo, computador. Você vai mexer com o computador, é um mundo. Você vai mexer no motor de carro, é um mundo. Você vai mexer no motor de moto, é um mundo. Você vai mexer com construção civil, meu amigo, é um mundo. É um mundo assim que, se você parar para pensar, é a parte. E eu também descobri que ser professor, principalmente na rede estadual, também é outro mundo que, tipo, você nem imagina. Eu não imaginava eu como estudante. Entende? O YouTube aqui, por exemplo, você tem um mundo. Existe nicho aqui que é de pessoas ensinando outras pessoas a crescerem no YouTube. Tem pessoas que gravam conteúdo para outras pessoas para crescer no YouTube, ensinando a mexer no YouTube. O que você só assiste de vídeo, existem pessoas que dão curso para produtores de vídeo. Entende? Então, o nosso mundo ele é extremamente complexo. Devido a essa complexidade, é necessário um ensino básico universal a todos. E o que é isso exatamente? O ensino fundamental 1, e o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Compreende? Então, é extremamente necessária a escola, você querendo ou não, ela é um mal necessário e ela precisa de passar certos conhecimentos que não vão ser úteis para você. Para mim, Bhaskara é inútil. Para minha realidade. Para o engenheiro, não. Só que o engenheiro ele precisa aprender Bhaskara. E onde que ele vai aprender Bhaskara? Só na faculdade? Não, ele é obrigado a aprender no ensino médio, no ensino fundamental 2. Se ele não aprendeu, se um engenheiro sai do ensino fundamental 2 sem saber Bhaskara, quando ele chega na faculdade, ele vai ficar perdido. Inclusive, existem universidades que estão fazendo 6 meses de curso intensivo básico de matemática, porque você está tendo engenheiro, matemático, pessoa que mexe com estatística, que chega lá e não sabe nada. Passa no vestibular de engenharia de qualquer faculdade ou até de grandes universidades e o cara chega lá e não consegue entender os conceitos passados pelos professores, porque ele não soube o básico. Então o ensino fundamental, ele é um mal necessário, mesmo que você não queira, mesmo que você discorde, mesmo que a gente aprenda muita coisa que não vai servir pra gente, né? Eu acredito seriamente que o estudo ele principalmente o estudo de livros, essas coisas, a aprendizagem, ela é uma coisa que é um detalhe que é para poucas pessoas, não é para todo mundo. Existem pessoas que vão sair do ensino fundamental, nem vão terminar ele, e vão viver suas vidas como homens trabalhadores, vão abrir suas empresas, vão vencer na vida sem terminar o ensino médio. Eu acredito nisso, entende? Eu acredito nisso, eu acredito porque eu conheço pessoas que venceram na vida com uma borracharia, eu conheço pessoas que venceram na vida na construção civil, como pedreiros excelentes. Eu conheço pelo menos, tem um rapaz aqui que somos amigos, inclusive, acho que essa semana aí, amanhã dia 18/4, eu vou até cavar vou cavar a fossa, né? Ele pediu para mim ir lá cavar a fossa. Vou aproveitar esse feriadão de Páscoa, vou cavar a fossa lá da casa dele. Então assim, o cara é um pedreiro de primeira, habilidoso, faz bem feito, né? Então, tipo, ele ganha, acho que até mais do que eu como professor, entendeu? Não é todo pedreiro que é assim, mas ele ganha até mais do que um professor, né? Só não ganha mais do que o professor do Feder, né? O professor do Feder chega a ganhar 13 mil, né?
Ô, ministro. Pode ser que tenha, mas não é a grande maioria, velho. Falar que o professor ganha 13 mil é quem? O cara que tá. O cara que tava com o Padre Anchieta no evangelizando índio. Só pode, né, mano? O cara tem que estar no sistema há quantos anos? Tem que ter quantos doutorados para ganhar 13 mil? Na rede estadual? O cara tem que ser muito velho, tem que ter muito doutorado. Não é a grande maioria dos professores, né? Então, assim, o cara é um rapaz muito habilidoso e ele não tem faculdade, ele não é um cara de estudo, ele não gosta de ler. É assim. Então, eu acredito nisso. Ok, o que eu acredito entra o quê? A escola, ela é um mal necessário. Porque ela, além de ser um meio de proteger as crianças, e eu quero gravar um vídeo sobre isso, as crianças e os jovens, a escola é um meio de proteção, ela é um lugar que protege as pessoas, protege as crianças, tem que ser, antes de tudo, né? Ela é o mal necessário para que essas pessoas que saem com 17, 18 anos de idade, eles tenham o mínimo de manual de sobrevivência nesse mundo complexo. Ponto. Não é à toa que, por exemplo, para fazer uma faculdade você tem que ter um ensino médio. Para fazer um curso técnico você tem que ter um ensino médio. Né? Você tem que ter. O cara chega lá e fala, você doutor em línguas semíticas, aí você vai ver lá, o cara não tem um ensino fundamental. Veja, eu não sou contra os autodidatas, eu não estou falando de autodidata. Eu estou falando que para você fazer um doutorado, um mestrado, uma faculdade, você tem que passar pelo ensino médio. Por quê? Porque ele é o básico do básico do básico. Por ele você tem que passar. Ah, mas é ruim. Ah, mas é não sei o que. Ah, mas tem todos os defeitos. Sim, mas é um mal necessário. É um mal necessário eu ter que saber que existe uma matéria chamada física. É um mal necessário, mesmo que não é minha especialidade, eu saber que existe uma matéria chamada biologia. É um mal necessário eu sair da escola sem saber um objeto indireto. Mas pelo menos eu sabia o que era um objeto. Eu sabia que existia um negócio chamado objeto indireto e objeto direto. Compreende? Eu não gosto de história, mas, cara, por mais que você não goste, você tem que saber que existe uma matéria chamada história e que lá foi ensinada sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi falado sobre os bandeirantes, que existiu impérios no passado, como o Império Romano, o Império Egípcio. É necessário que você saiba, mesmo que você nunca leia um livro sobre isso, mas pelo menos uma vez na vida você ouviu sobre isso e você entende. Então, o ensino para todas as pessoas ele é necessário porque você tem que aprender a ler e escrever. Como é que você pega um ônibus numa cidade de 1 milhão de habitantes? Como é que você vai pedir um Uber no aplicativo do celular se você não sabe ler e escrever? Onde é que você aprende isso? Na escola, o mal necessário. É simplesmente isso. Porque a nossa sociedade ela deveras demais complexa e devido a essa complexidade é necessário um treino necessário para todo mundo. Entende? Agora você vai ter aqui as especificações, as especialidades. O cara ele pode não querer terminar o ensino médio, ou até terminar o ensino médio, fazer um curso de mecânico, ou aprender a trabalhar de mecânico na oficina do tio, ou do pai, ou do vizinho, né? Abrir uma barbearia e tal. Mas, querendo ou não, ao mesmo tempo, você vai ter aquele outro cara, que digo por mim, que tem que entrar na faculdade para estudar, para poder exercer a função dele. O médico, imagina, o cara chega e fala, não, eu sou autodidata na medicina, eu não tenho faculdade de medicina. Você vai operar seu coração com esse cara, por mais habilidoso que ele seja? Não, claro que não. É claro que não. Você fala assim, não, eu vou no médico, porque o médico foi lá, estudou 5 anos numa faculdade, fez estágio, acompanhou outro médico, aprendeu, né? Não é? É isso, então. Mas para isso, o cara que se forma médico, ele tem que saber ler e escrever, fazer conta de mais e de menos, mesmo que a letra dele seja horrível. Não estou falando mal da letra dos médicos, porque a minha letra é tão feia quanto, né? Inclusive aqui, ó, olha que feiura é a minha letra, né? Entende? Então, a escola, ela é um mal necessário e não dá para você ignorar. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Isso é fato. Beleza? Um abraço. Tamo junto. E eu gostei muito de falar sobre esse vídeo, né, de conversar aqui com você que assiste. E aí eu peço que você compartilhe, troque uma ideia, deixe seu comentário aqui. E é isso. Um abraço e fui.